Fala galera, tudo tranquilo? Hoje o vídeo é sobre o Acer Aspire 5 com Ryzen 7 5700U, um modelo não tão recente, mas que conta com uma boa configuração e por isso é bastante popular até hoje. E como vocês viram no título, o teste vai ser somente em jogos, então é importante passar algumas informações. A captura da tela foi feita com a placa de captura da EVGA. Basicamente eu conecto essa placa em um segundo computador e no Acer Aspire, passo o sinal de vídeo para o OBS no segundo computador e ele que vai ter todo o trabalho de gravar a tela. Então não existe nenhuma perda de FPS no notebook por conta da gravação, já que o único trabalho dele é rodar o jogo. Beleza? Agora bora lá conferir os testes. Começando pelo Doom, rodando em 900p com os gráficos no baixo. Com essa configuração, o jogo ainda não chega a bater os 60 FPS, mas também não fica longe disso. O Aspire 5 entregou uma média de 51 FPS com 42 no % low. Então, embora não seja um frame rate alto, a gameplay até que ficou bem estável. Próximo é o Resident Evil 3 Remake, rodando com a saída em Full HD, gráficos no baixo e escala de resolução em 60%. Aqui o notebook entregou um FPS mais próximo dos 40, praticamente sem quedas abaixo dos 30. Os gráficos não ficam tão legais assim, porque internamente o jogo está sendo renderizado abaixo do Full HD e fica com bastante serrilhado por conta disso, mas se isso não te incomoda, eu diria que é perfeitamente jogável. Testei também no Tomb Raider, rodando em Full HD nativo com os gráficos no médio. Nesse jogo, o FPS vai variar bastante. Em alguns ambientes ele vai ficar ali na casa dos 50, já em outros chega a bater até os 70. No geral, uma boa experiência no Aspire 5 com 5700U. É um bom frame rate e não tem problema com stutterings. This bunker. World War II era. Próximo é o GTA V, rodando em Full HD com os gráficos no alto. Galera, por ser um jogo um pouco antigo, é possível rodar com uma qualidade mais alta e na resolução nativa da tela do notebook. Assim ele vai entregar um FPS próximo dos 40 na grande maioria do tempo. E para quem prefere ter uma fluidez maior, é possível alcançar os 60 reduzindo a qualidade gráfica para o baixo e a resolução para 720p. Não fica tão bonito, mas vai rodar muito melhor. No Street Fighter 6, configurei em 720p com os gráficos no baixo e resolução interna 3 de 5. Esse é um jogo AAA muito recente, então logicamente é preciso sacrificar bastante a qualidade gráfica para conseguir rodar no gráfico integrado do Ryzen 7 5700U. O objetivo é atingir os 60 FPS, que é o ideal para jogos de luta, pois abaixo disso eles começam a ter lentidão nos movimentos. E aqui deu para ficar boa parte do tempo próximo desses 60. Até tem uma quedinha aqui ou ali, mas nada muito perceptível. Próximo é o Honkai Star Rail, rodando em Full HD com os gráficos no alto. Nele, o Aspire 5 conseguiu entregar uma média de 45 FPS com 1% low em 33, que é um desempenho decente para um título de turno como o Honkai. Tem espaço para conseguir os 60 reduzindo a qualidade gráfica, mas pela própria natureza do jogo eu não acho que vale muito a pena. Practice is over. Swords descend. Testei também o Death Stranding, rodando em resolução 720p e gráficos no baixo. O notebook aqui sofreu bastante mesmo para manter os 30, com alguns momentos tendo quedas para 27 a 28 FPS.
Então eu diria que por ser um jogo menos frenético, onde na maioria do tempo você apenas caminha pelo mapa, ele está no limite para ser jogado no Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U. Próximo game é o Fortnite, rodando em modo desempenho em Full HD, gráficos no baixo e resolução 3D 80%. E pessoal, o Fortnite é um jogo que por algum motivo tem stutters em todo o notebook que já testei aqui no canal. E nesse aqui não foi diferente, rola muitas travadinhas, principalmente na primeira partida. A média de FPS até que é boa, na casa dos 80, mas os stutters impedem de ser uma experiência realmente fluida. Próximo jogo é o remake do Crash Bandicoot, em resolução Full HD com os gráficos no médio. Com essa configuração gráfica, o jogo rodou no limite do que a grande maioria das pessoas consideram jogável, ficando com uma média de 31 FPS e 26 no 1% low. E mesmo reduzindo os gráficos e resolução, o FPS não aumenta muito, fica no máximo perto dos 40. Então acho que faz sentido jogar dessa maneira mesmo, pelo menos o jogo não vai ficar feio. Testei também o The Last of Us Parte 1, rodando em 720p no baixo e FSR desempenho. Esse é um jogo muito pesado, já que é o remake que tem somente para o PlayStation 5. Então o gráfico integrado do Ryzen 7 5700U sofre bastante mesmo usando o FSR em baixa resolução. Em ambientes fechados ele até chega a atingir os 30 FPS, mas em outros mais pesados vão ter quedas para 25. Então é quase uma experiência de um filme. Essas pessoas estão pegando fogo. Não olhe, Sarah. Próximo jogo é o War Thunder, rodando em Full HD com os gráficos no médio e TSR no qualidade. Agora em um título gratuito e muito mais leve, o notebook conseguiu uma média de 61 FPS e 40 no 1% low. Então vão ter quedas sim abaixo dos 60, mas nada muito distante. É perfeitamente jogável com essa configuração gráfica. Em seguida, testei o Fallout 4, em resolução 900p e gráficos no baixo. Com essa configuração, o Aspire 5 fez uma média de 43 FPS com 36 no 1% low. Então, embora não seja um FPS alto, entrega uma gameplay bem estável e, mais importante, sem problemas com stutterings. Próximo é o Risk of Rain 2, rodando também em 900p e gráficos no baixo. Esse é um jogo com os gráficos mais simples, porém bem frenético, então configurei de uma forma que o notebook rodasse próximo dos 60 FPS. Obviamente tem quedas na casa dos 50, principalmente avançando nas waves e com muitos inimigos na tela, mas nada que chegou a incomodar enquanto estava jogando. No The Sims 4, testei em Full HD com os gráficos no alto. Novamente em um jogo com gráficos mais simples, e agora menos frenético, o The Sims 4 rodou bem no Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U. Mesmo com os gráficos no alto, ele consegue se manter nos 60 FPS na grande maioria do tempo. E galera, esse foi o último jogo testado. Eu ainda pretendo trazer alguns conteúdos do Aspire 5 e também de outros modelos, então se gostou do vídeo e quer acompanhar, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Agora eu fico por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!